industrial. É trazer todo mundo para o processo. Como é que eu imagino o governo participando da carteira de crédito? Carteira de crédito agrícola no mundo todo é um desafio. Ela não é um processo espontâneo. Você não vai encontrar nenhum país do mundo onde o nível de endividamento da agricultura é um processo espontâneo de mercado, de negociação de produtores com bancos. Nenhum dos países das estruturas agrícolas grandes do mundo existem sem participação do governo, existem sem concessões privilegiadas que o governo dá de acesso do sistema de crédito agrícola ao mercado de capitais. Todos esses sistemas têm uma intervenção de Estado específica. Os Estados Unidos chegam ao luxo de ter um sistema federal de reserva, um banco central, que só é para a agricultura. A gente fala muito pouco dele, mas ele existe. E é ele que refinancia todos os bancos que emprestam para agricultores. Aqui no Brasil, e nas discussões que a gente já vem fazendo há um bocado de tempo, há uns 10 anos que eu venho elaborando e discutindo essas ideias de vez em quando, em diferentes fóruns, me parece que a forma mais interessante é o sistema de alavancagem. O Banco Central, o Ministério da Fazenda, um núcleo qualquer que vai surgir dentro do governo, fiscaliza e acompanha as carteiras de crédito agrícola que as cooperativas de crédito estão fazendo, que os bancos estão fazendo, ou que as mesmas empresas industriais fazem, emprestando para os produtores. Eles vão ter um departamento de carteiras de crédito. Todas essas estruturas, se bem avaliadas pelo governo, estão sendo bem conduzidas, que fazem as coisas direito, que não se expõem a risco, que não são temerários, que são prudentes na forma de dinheiro. Se eles colocaram 100, o governo chega e coloca 70, 80, 100 ou 50, ou diz, olha, nada, porque essa carteira está muito mal gerida. Ele faz um sistema onde ele multiplica o volume de recursos que foram espontaneamente captados e negociados por cada um dos atores que emprestam a agricultura. Então, mesmo as empresas privadas que se organizarem em uma carteira de crédito que está oferecendo para o agricultor, elas seriam passíveis de entrar dentro do mesmo processo. É todo mundo que está emprestando a agricultura que entraria dentro desse sistema. Nós temos que olhar todas as formas de subsídio e pensar em quais são os subsídios que de fato vão para o produtor. E prestar muita atenção nisso. Quais são os subsídios que se dissipam, acabam representando benefício para uma porção de gente dentro da cadeia produtiva, e quais são aqueles que ficam com o produtor, que de fato representam um ganho para o produtor. Começar a discriminar com um olho mais atento a eles. Um caso claro é o seguro de produção, que a gente tem aí. Nós só tivemos o seguro de produção, o seguro de crédito até hoje, seguro para banco. Nós nunca tivemos seguro para o nosso capital de giro dentro do processo. É sempre o banco. É ele que está se protegendo. Todo aquele prêmio de seguro que você paga, é para dar um seguro para cobertura do prejuízo que, se você não conseguir pagar o crédito, o banco vai receber de volta aquele dinheiro. E tem que ser um princípio que você claramente reconstitui toda essa lógica de intervenção de governo e de subsídio. Você vai tratar com total isonomia, da mesma maneira, o capital próprio e o capital de terceiro. Se é para ter um ciclo de produção, é para a produção inteira que o produtor está fazendo. E não para aquele pedaço que foi financiado pelo banco. Então, se tem um seguro a ser pago, um prêmio de seguro, se tem uma indenização a ser paga, ela é a recomposição do capital do giro do produtor, tanto quanto ela é a reposição do dinheiro do banco. Sem nenhuma discriminação entre quem é que está participando do processo produtivo. Se for um adiantamento de um trader,
ele participa da mesma maneira que no seguro que participa o banco, que participa o capital de giro próprio do produtor. Os três têm que ser beneficiados pela mesma apólice de seguro de produção. Ela está cobrindo todos da mesma maneira. Aí tem sentido a gente pensar, e é bom a gente pensar logo sobre esse tipo de ideia, porque os seus assuntos estão correndo e estão andando. Aí tem sentido a gente pensar em seguro compulsório, que todo mundo tem que fazer, como é o caso dos automóveis. Como é o seguro dos automóveis, aquele que a gente tem que fazer junto com o IPVA e tudo, que é aquele que protege o terceiro, né? É aquele pedaço de seguro que protege o terceiro, que protege o outro. Ele não protege o seu carro, mas protege o carro do outro. Tá certo? Portanto, todo mundo sendo obrigado a fazer, significa que todos que estão envolvidos no acidente, um está coberto pelo seguro do outro. Você entende o processo? É a mesma lógica. Aí tem sentido a gente falar nisso. E quando a gente falar nisso, os prêmios dos seguros serão 1/3 ou 1/4 do que eles estão falando hoje em dia. Então, cai para muito menos da metade o prêmio de seguro, se você imaginar que são todos os produtores de soja que estão envolvidos no seguro da produção. Muda completamente a lógica de cálculo do seguro cifrônico. Então, os passos sucessivos são esses, mas é nessa direção que a gente está conversando e chamando os interlocutores para discutir. Só que vocês notam que tem uma cadeia de relação. Se o Estado não reduz o tributo, não tem conversa. A conversa é: eu vou para a formalização, vou mostrar as contas como elas são, se eu tiver a garantia de que os impostos serão muito, mas muito menores do que estão aí hoje. Então, se isto vem na frente, depois eu vou indo para as etapas seguintes. Mas só faz sentido nessa lógica, nessa sequência de fatos. Por isso que é um processo que a gente está se reunindo desde janeiro, um grupo inicialmente agora da CNA, mas que já está ampliando, já está começando a chamar outros grupos envolvidos. Em muitas das reuniões preparatórias nossas, muitos de vocês tiveram, as lideranças aqui tiveram presentes, onde a gente está discutindo um item ou outro da ideia do processo. Mas, feitas essas etapas do sistema, e esse grupo está se unindo, o governo está junto em cada um dos processos. A gente está colocando a ideia, senta com o governo, e ele não pode alegar que não foi assim que a ideia foi feita. Eles estão sabendo como é que a ideia está sendo montada passo a passo, estão participando, e estão corrigindo algumas dos caminhos eventuais que a gente podia caminhar, colocando as restrições de governo no processo. E a gente vai discutindo e dando forma ao projeto como um todo. Mas sempre colocado nessa ordem. Só tem sentido a formalização da pessoa jurídica se a troca pela entrega da informação é um imposto muito menor. Feito isto, nós temos que passar para a última fase do processo. É uma longa transição. Eu não subestimo o tempo que a gente demora para fazer isso, mas se não começa agora, você não chega lá. E agora, no meio da crise, está mais fácil falar sobre isso, porque está todo mundo assustado e aceita mudanças no meio de uma confusão desse tamanho que nós estamos vivendo.